Mas Deus tem nos dado espírito de poder, Ele tem nos dado espírito de amor, diga amém, uma mente equilibrada. Esse livro, ele é a verdade viva, ele equilibra a nossa mente. Eu digo mais, ele equilibra as nossas emoções. Se você perceber, Deus está colocando um espírito de covardia, de timidez, de medo de um lado e o espírito dele de outro, porque são opostos. Exatamente. Se eu percebo que o espírito desse mundo, e é claro que tem a inspiração do mal, que é de timidez, de covardia, de medo, ele está querendo dominar, ou tem dominado áreas da minha vida, eu estou perdendo, eu não estou vendo os resultados de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida. Porque eu garanto para você, se você tem sido atacado, dominado por algum espírito de medo, em qualquer área da tua vida, vai ser arrancado e extirpado no nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do medo, né? Que é muito mais do que um sentimento, e nós temos que ter uma visão do contexto da palavra sobre esse assunto. Aliás, em qualquer área da tua vida, ou da minha vida, no contexto desse mundo, eu tenho que ter a visão da palavra. A visão de Deus é a visão perfeita, da qual nós enxergamos como nós devemos lidar com as situações que nós enfrentamos. Eu não posso ficar enfrentando situações como todo mundo enfrenta e dizendo assim, mas isso acontece para todo mundo. Pastor, isso é natural, acontece. Que eu saiba, nós fomos resgatados do poder das trevas. Nós somos a igreja, estamos no reino de Deus, então a nossa expectativa é outra. A nossa expectativa de viver é viver e ver os resultados de Deus na nossa vida. Senão, não adianta de nada, nós somos novas criaturas e a nossa vida é igual a todo mundo, porque isso é natural, acontece com todo mundo. Esse tipo de declaração, você tem que tomar cuidado, porque a nossa crença exige de nós um cuidado das nossas declarações. A minha declaração não é uma declaração como todo mundo, pastor, mas sabe como é que é, né? Está acontecendo com todo mundo, pode acontecer comigo. O que é isso? De onde é que você tirou isso? Vem de onde? Do calabouço. Não está na palavra isso. Se eu estou no reino de Deus, a minha confissão das verdades aqui, eu preciso estar em linha. Eu preciso declarar e abrir os meus lábios para confessar em linha com a verdade. Isso é um treinamento que nós temos que fazer. Então você não está largado nesse mundo, você não é mais um na multidão, diga amém. Pastor, então só está querendo dizer que nós somos diferentes, nós somos snobs. Nada disso. O espírito da igreja é de humildade. Mas eu quero declarar, nós somos um povo separado, sim. E essa separação não é só para nós, é para toda a humanidade, diga aleluia! Para todo mundo receber do poder de Deus. Mas uma vez que nós somos separados e filhos de Deus, nós temos um comprometimento com a nossa crença. E esse comprometimento faz com que eu tome cuidado com as declarações que eu faço. Diga aleluia. Como é que Davi ele escreve um salmo para declarar dessa maneira: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e o quê? E o quê? É mesmo, agora enfileira 1000 para lá e 10.000 para cá, e só você fica de pé, você vai ficar boquiaberto. A gente tinha que ver essa cena, eu nem sei, depois os matemáticos, estatísticas aí, por favor, me dão essa, vem cá Rafael, me dá essa, viu, Arley, César, imagine aqui, que nós tenhamos, tá ficando bonito, hein, rapaz? Sei lá quantos centímetros nós temos de ombro a ombro, soma isso aí para mim, e enfileira mais ou menos assim, 10.000 para lá e 1.000 para cá, me dá isso em metro que eu quero ter essa imagem dentro do meu espírito. Muito obrigado, é isso aí. Ok? Quantos creem no Salmo 91? Não sabe? Você crê nele ou não? Pastor, eu deixo ele aberto na minha casa, é uma benção. Ele só aberto lá em cima da tua casa, lá em cima da mesa, ele não vale de nada. Nós temos que crer nisso. Naquilo que está acontecendo aí, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pastor, nem formiga lá em casa entra, aleluia. Eu creio nisso também, ué. O cupim pode dar em tudo quanto é lugar, menos lá lá na minha casa. Uma vez aqui o cupim estava começando a querer trabalhar um pouco mais aqui. Eu cheguei aqui com raiva naquele dia irado, mandei o cupim desaparecer. Foi embora. Ele costuma querer voltar, mas a gente manda ele de volta.
Estou falando para vocês, gente, praga não é para entrar na nossa casa. Eu vou repetir, praga não é para entrar na tua casa. Mais uma vez, praga não é para entrar na tua casa. Porque Deus não programou isso. Porque nós estamos no reino dele. Essa é a manifestação de Deus. Numa casa abençoada. Pastor, lá no meu prédio, tudo quanto é apartamento quebra cano, vaza o teto, estoura. Lá em casa é uma tranquilidade, aleluia. A tua bênção aí. São os anjos que estão lá nos canos, estão lá no teto. É a manifestação da bênção. Pastor, o carro que eu tenho é de 1920, mas funciona que é uma maravilha. Meu carro é abençoado, aleluia. O pastor Sebastião estava contando essa história. Ele tinha um carro que ele ficou com ele não sei quanto tempo, rodou 100 e tantos mil com aqueles 4 pneus. Aí você vai falar, pastor, depois de um tempo ele estava carequinha. Não estava não. É milagre ou não é milagre? Aí ele falou para mim, pastor, nunca estourou um pneu. É a benção ou não é? Eu estou falando isso, não precisa ficar assim impressionado não, porque o povo de Israel andava com Deus e as vestes não se gastavam. Você tem roupa que gasta toda hora, que está furando e rasgando, tem que repreender. Se você comprar uma roupa, tem que durar. Entra naquela máquina de lavar, ela que se vire. Quando você tem a bênção de Deus, as coisas elas se conservam, sabia? Estou dizendo isso para você. Mas vamos falar sobre isso aí, Jesus. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo. Glória a Deus, eu louvo a Deus, o pessoal da internet aí. Nessa manhã Deus vai te abençoar muito. E nós vamos falar de um assunto que é muito, essa palavra está aí, comum. E nós temos que lidar de maneira séria, porque o medo tem um propósito. É paralisar, neutralizar a nossa fé. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, acompanha comigo essa leitura. Diz lá assim, porque Deus não nos tem dado, diga aleluia, Deus não nos tem dado. Agora grife aí, Espírito. Espírito. Essa palavra é interessante. Veja, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em outras traduções, timidez. Em outras traduções, medo. Então eu poderia ler assim também, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, diga glória. Na Bíblia Amplificada tem um pouquinho mais falando a respeito do Espírito que Deus tem nos dado. Então eu leio para você porque está assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas Ele tem nos dado espírito de poder, de amor, uma mente equilibrada, diga aleluia. E os malucos digam amém. Opa! Mas Deus tem nos dado espírito de poder, Ele tem nos dado espírito de amor, diga amém, uma mente equilibrada. Esse livro, ele é a verdade viva, ele equilibra a nossa mente. Eu digo mais, ele equilibra as nossas emoções, ok? Esse livro é o verdadeiro equilíbrio para as nossas vidas. Ele equilibra, também tem nos dado disciplina e autocontrole. Pastor, é tudo que eu quero. É tudo que Deus tem nos dado. E de repente isso não está se manifestando na nossa vida, a gente tem que perguntar. Espera aí, de que lado eu estou? Será que eu tenho deixado ser influenciado por um espírito contrário ao que Deus disse? Se você perceber, Deus está colocando um espírito de covardia, de timidez, de medo de um lado e o espírito dele de outro, porque são opostos. E agora, o que eu faço? Pastor, tem que ver o que eu estou fazendo, porque eu estou mais para o lado de cá. Exatamente. Se eu
se eu percebo que o espírito desse mundo, e é claro que tem a inspiração do mal, que é de timidez, de covardia, de medo, ele está querendo dominar, ou tem dominado áreas da minha vida, eu estou perdendo, não estou vendo os resultados de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida. E é claro que isso aqui é extremamente perigoso, gente. Deixa eu continuar aqui, que a gente tem tanta coisa para falar, nós vamos gastar alguns domingos de manhã, não deixe de vir para cá, porque eu garanto para você, se você tem sido atacado, dominado por algum espírito de medo, em qualquer área da tua vida, vai ser arrancado e extirpado no nome de Jesus. Porque isso restringe a nossa vida, queridos. E dá a cada um de nós uma qualidade de vida, até mesmo do nosso corpo, da nossa mentalidade ruim. Se existe alguma coisa que oprime, é claro, outras coisas oprimem, mas essa é uma que faz uma paralisação total na nossa vida, é o espírito de medo. E o espírito de medo não pertence à igreja do Senhor. Não é para nós. E é óbvio que eu e você, como membros do corpo de Cristo, nós temos que nos posicionar para com isso. Pastor, mas espera aí, o medo bate em qualquer pessoa, ele fica querendo entrar na nossa vida e tal, né? Mas vem cá, você tem trabalhado isso? Nós só trabalhamos algo se nós conhecemos a respeito disso, por isso vamos gastar alguns domingos falando sobre esse contexto. Então deixa eu continuar dizendo para você, gente, não existe coisa mais demoníaca, capaz de prender, de atar, de cegar as nossas mentes, muitas vezes atormentando a nossa alma, como a atuação do medo na vida do homem. E por curiosidade, eu estava dando uma estudada nisso, e veja só, existem mais de 60 referências na Bíblia de Deus falando com o homem assim, não temas. É muito grande. E você olha essas referências desde Gênesis até Apocalipse, gente. É impressionante. Vamos ler algumas aqui para você compreender, e essa primeira que eu quero te mostrar é uma situação muito semelhante à nossa jornada de vida. Veja, Josué, capítulo 1. Se você está aí, pode nos acompanhar pela internet também, abra uma Bíblia e vá comigo em Josué, 1º capítulo. Veja o que diz lá no verso número 9, e é óbvio, depois você vai ler em casa, desde o verso 5, e é claro, desde o verso 1, Deus diz para Josué, olha só, Moisés é morto, e agora você é a pessoa escolhida por mim para levar o meu povo à terra da promessa, a instalar, na prática o meu povo nessa terra prometida. Sabe, a nossa vida é assim, olha, é uma vida assim, olhem para cá, de crescimento, é uma vida onde Deus vai estabelecendo a nossa vida aqui nesse terreno, nesse campo minado, vamos dizer assim, nesse mundo onde a manifestação do mal para destruir, nós vamos sendo instalados e abençoados nesse lugar. Diga aleluia! E aí outras pessoas que estão conosco também são abençoadas. Mas para que isso aconteça, queridos, nós temos que compreender aqui o espírito daquilo que Deus fala para Josué, porque uma posição ela tem que ser tomada. Uma posição da nossa parte. Deixa eu te dizer só uma coisa em relação ao medo. Não confie nesse sentimento. E é claro que é um espírito, mas não confie de um modo geral no sentimento. Se você quer ver a tua vida estabelecida em áreas, se você confiar no sentimento, você nunca verá elas estabelecidas. Porque hoje você pode estar super animado, amanhã, meu mundo caiu, e o que me fez. Pastor, isso acontece com todo mundo? Com cada um de nós aqui. Então eu não posso viver pelo sentimento? De forma alguma, então você não sabe nada da Bíblia. Nem começou a jornada. Não tem como nós sermos estabelecidos nesse campo minado, onde só há destruição, prejuízos, e você ser abençoado, você e a tua família. Não tem como. Não é na base do sentimento. E veja que coisa maravilhosa. Vamos aqui pegar o verso número 5, nós vamos chegar no 9. Diz assim, e Deus então disse para Josué, olha Josué, a missão é tua, é contigo, e eu quero declarar isso para você, e é claro que isso aqui Deus também declara para você nessa manhã, aleluia, olha só, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Espera aí, isso aqui quem disse foi Deus, não é empolgação minha.
Está dizendo que enquanto eu viver, ninguém vai poder me resistir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Peraí, que é isso? É isso mesmo? É claro, para nós nos estabelecermos nesse campo minado e sermos abençoados, a gente precisa da mão de Deus, porque os inimigos estão aí, os opressores estão aí, aqueles que querem confrontar para que a gente não se estabeleça, está aí. Então ele já diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu vou declarar, isso aqui é uma palavra para você nessa manhã. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Que alguém diga amém. Já estou animadaço. Não te deixarei, nem te desampararei. É engraçado, mas por que Deus está dando essas declarações? Porque Deus sabia do que para frente Josué precisaria, em que tipo de posicionamento Josué teria que ter para poder ser estabelecido naquele lugar. E aí ele diz assim: ser forte e corajoso. Quem eu? Ser forte e corajoso. Eu já declarei isso aqui várias vezes, eu quero repetir nessa manhã. Ser forte e corajoso não é um posicionamento da naturalidade do homem. Porque o homem está mais debaixo de uma influência de sentimento do que qualquer outra coisa. Ser forte e corajoso são posicionamentos de espírito. Quando você se posiciona com Deus, você vai ver o quanto você é corajoso nele. Porque quando você se posiciona com Deus, Ele te pede algo. Aí você vai ver o quanto funciona tudo posso naquele que me fortalece. Para que você no final dessa história, e eu também, a gente declare assim: a glória seja dada a Deus. Porque eu me posicionei na crença, na fé, não foi no sentimento. Eu obedeci com base no que Ele me disse, Ele me fortaleceu. Aí você terá coragem para avançar, porque você sabe quem está contigo. Diga aleluia. Gente, nós não avançamos de outra maneira. Pastor, eu tenho expectativa que 2010 vai ser melhor. Se for uma expectativa de sentimento, se for uma expectativa de que o mundo está melhorando, a crise está indo embora, o dólar está melhorando, as situações estão melhorando, você está lascado. A única expectativa é o que Deus disse. Se você não andar com o que Deus disse assim: ninguém pode te resistir. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou contigo todos os dias da tua vida. Aleluia! Com esse tipo de posicionamento, queridos, com a verdade da palavra, eu posso enfrentar as barreiras, eu posso enfrentar as situações que estão tentando me cercear, me segurar. Eu posso ficar firme, que Deus disse, e a palavra dele não volta vazia. E é Ele que vai combater, é Ele que vai me ajudar, é Ele que estará comigo. Quando Josué entra na terra da promessa, queridos, as batalhas que ele enfrenta, você vê nitidamente que Deus está à frente. Quantas batalhas antes até Moisés passou por elas, em situações com Davi e outros homens de Deus, onde literalmente ninguém foi no combate frente a frente. Deus já eliminava os inimigos antes. Mandava só louvar a Deus e engrandecer o nome dele, e os inimigos pegavam a espada, viravam uns para os outros assim, pum, 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 matavam. Porque o que Deus declarou na sua palavra é o seguinte: olha ali, eu serei inimigo dos teus inimigos. Eu serei aquele que vou guerrear as tuas guerras. 2 Crônicas capítulo 20, não abra não. Quando fala do rei Josafá lá, Josafá começou a buscar a Deus e alguém mandou uma palavra dizendo: nessa batalha, Deus disse, nesse confronto vocês não têm que pelejar. E diz lá assim: tomai posição. Que palavra é essa? Tomai posição. A posição de quê? De crer. A posição de estar com aquilo que Deus disse. Tomai posição. E Deus ainda deu uma ordem: olha, manda os cantores à frente aí do pessoal e só engrandecendo o meu nome, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os inimigos um pelo outro. Que alguém diga glória. Não é maravilhoso você ter esse Senhor dos Exércitos? Que Ele combate a tua guerra e a minha. Uma vez que nós estamos inseridos nesse campo minado e os inimigos estão aí,
Oh, que coisa maravilhosa. Então ele disse lá, ser forte e corajoso. Acompanha comigo. Porque você fará com que este povo herde a terra que juramento eu prometi a dar aos seus pais. Então somente, de novo, né? Deus repete, ser forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Faz o seguinte, Josué, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que então você seja bem-sucedido. Bem-sucedido em quê? Em estabelecer a sua vida nessa terra. Estabelecer na tua vida, rapaz, na minha vida, na vida da minha família. Isso não é maravilhoso, gente? Esse é o propósito de Deus, para estabelecer isso. Veja lá, para que seja bem sucedido onde quer que andares. Ah, pastor, mas é porque eu sou inteligente. Não faça isso. Por mais que a gente possa ter capacidades na intelectualidade ou naquilo que eu acho que eu sei, nós não veremos esse estabelecimento de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, nós nos achamos tão craques e tão bons naquilo que a gente faz, que daqui a pouco, olha, Senhor, eu não estou precisando muito de Ti, mas no momento em que eu precisar, eu falo contigo. Está liquidado. Esse é o homem sem Deus. Esse é o homem que tem a sua força no seu braço, naquilo que acha, naquilo que pensa. Sabe de uma coisa? Esse homem nunca será estabelecido. As fronteiras não vão se alargar. Aqui declara claramente isso. Depois no verso número 8. Olha, não cesse de falar desse livro ali. Fala desse livro, dessa palavra. Antes medita nele dia e noite. Que comportamento, hein? Que posicionamento é esse? É o que Deus nos pede. Para que tenhas cuidado, mais uma vez repete, fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Serás estabelecido. E Deus já vem preparando Josué para declarar isso. Porque se ele fizer isso, quando ele enfrentar os inimigos, ele terá vitória. Agora, verso 9, eu quero que você leia. Não te mandei eu, cara. Sou eu que estou te mandando. Mais uma vez. Quantas vezes? 3. Ser forte e o quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. Nem te espantes. Pastor, mas de vez em quando eu fico apavorado. Toma conta disso aí, senão o pavor te toma. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque a questão, queridos, é o propósito de Deus na nossa vida. Pastor, mas a gente pode ter essa ousadia, né? De ser assim, de ter essa maneira de dizer que a minha vida vai dar certo e que vai funcionar e que Deus vai ser. Você pode. Por que você pode? Porque isso é uma declaração com base no que Deus quer, com base no propósito que Ele tem para a nossa vida, para a vida da igreja. Então eu posso. E é só dessa maneira que nós podemos dar essa declaração, quando nós confiamos e abraçamos isso. Então o que acontece? Quando a arma do inferno, que é a primeira para me paralisar, ela é lançada, chama-se medo, espanto, pavor. Você sabe como controlar e trabalhar isso, porque você está debaixo da inspiração de Deus. Ser forte e corajoso. Fala para o teu irmão, ser forte e corajoso. Diga para ele, não tenha medo. Pastor, mas me fala aí sobre medo de lagartixa, de barata, esse negócio, eu também preciso de uma libertação nessa área, porque quando a barata vai lá em casa, eu chamo a minha mulher, eu corro para cima da mesa. Não vou nem perguntar se tem algum homem aqui assim nessa manhã. Olha, que é capaz sempre de ter alguns, hein? E chama a esposa para defendê-lo no momento mais crucial da sua vida. Você vê, né, como é que o inferno deturpou essa terra de tal maneira que um bichinho daquele pequenininho se torna um dragão. Eu vou te comer! E o cara fica tão desesperado, chega a suar frio. Para aí eu não vou, eu vou para cima da mesa. Mas essa história começou do pavor e do medo. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que isso está lá em Gênesis. Quando o homem saiu da bênção, a terra foi amaldiçoada, o homem passou agora a ter a natureza do inferno, e então o inferno agora começou a controlar as coisas.
foi a primeira vez que foi citado medo. O homem como referência, eu senti medo. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Estratégia do inferno. Quando o medo entra, vou te dizer uma coisa, quando o medo entra e a gente abraça, a fé já foi embora, não tem como ficar. E se eu e você, nós precisamos dessa crença, justamente para combater os inimigos e chegar adiante. Se eu abraço esse espírito, eu não vou a lugar nenhum, eu estou paralisado.